paz do Senhor, meus irmãos, como estamos possibilitados de comparecer à igreja, de nos reunirmos na igreja, decidimos gravar vídeos e nós estudaremos hoje a lição de número 12, que tem por título Jesus, o homem perfeito. O texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática: o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitos e plenas. A leitura bíblica em classe, que nós não iremos ler por questão de tempo, encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. Como introdução, nós iremos estudar Jesus Cristo como um homem perfeito. Nós, na lição passada, estudamos sobre o anticristo, o homem imperfeito, e vamos estudar hoje Jesus Cristo como um homem perfeito. Vamos estudar a sua humanidade, que não era apenas aparente, era real. Iremos estudar também que ele era semelhante a nós em tudo, mas sem pecado. E também iremos estudar a diferença entre o ser divino e o ser humano. Então, Jesus Cristo tanto era divino quanto era humano. O nosso primeiro tópico: Jesus, verdadeiro Deus. Então, nós precisamos reconhecer e conhecer que o Senhor Jesus, ele é perfeitamente humano e perfeitamente Deus, né? Então, ele é totalmente homem, totalmente Deus. O primeiro subtópico: sua eternidade com o Pai. Então, Jesus, como ele estava desde o princípio, lá na eternidade, estava com o Pai. E ele estando com o Pai, conforme está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, ele nos deu o filho, e o principado, ou seja, o poder, estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, suas atividades eternas foram descritas por todo o Velho Testamento, principalmente em Provérbios, mas lá especificamente em João capítulo 1, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 3, vamos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Significa dizer que ele estava na eternidade com Deus, estava no princípio com Deus, e ele era o Verbo. Verbo significa ação, a própria ação de Deus. E aqui demonstra também que ele estava na criação com Deus. Durante a criação, lá em Gênesis, lá no capítulo 1 de Gênesis, está escrito: façamos o homem, façamos. Então não significa dizer que Deus não estava só, estava lá presente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui no versículo 3 do Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a sua eternidade, ele participou também da criação do universo. Segundo o subtópico, seus atributos, grandezas e perfeições. Então, Jesus Cristo é a fonte de vida. Aqui no versículo 4, ainda em João, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo é a verdadeira fonte de vida. Como está no versículo 3, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a vida também não seria
sem ele, nada sem ele. E logo ele tem atributos de si mesmo, ele é a vida em si mesmo. Em João capítulo 5, versículo 6, João capítulo 5, versículo 6, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Então, ele é vida. Jesus é a vida em si mesmo. E sendo ele Deus, ele é imutável. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13 e 8, diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa dizer que Jesus Cristo é imutável. Jesus Cristo é imutável. Nele não há mudança nem sombra de variação. Outro atributo dele é que ele é onipresente. Em Mateus capítulo 28 e 20, Mateus capítulo 28 e 20, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele é onipresente. E em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, está escrito o seguinte, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Então, ele é onipresente. Outra atribuição de Jesus Cristo está bem claro em Mateus capítulo 9, versículos 4 e 5. Mateus capítulo 9, versículos 4 e 5. Ele é onisciente. O que significa onisciência? Significa que ele sabe tudo, sabe todas as coisas. E por ser onisciente, ele também sabe o que você está pensando. Ele é o único que consegue ler os seus pensamentos. Ninguém, criatura nenhuma no mundo, consegue ler os pensamentos. Só a Trindade, só Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele é onisciente. Onisciência significa que sabe tudo. Então, ele está acima da ciência. Mateus capítulo 9, versículo 4 e 5. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensai mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados te são os pecados, ou levanta-te e anda. Ele estava falando aqui lá para aquelas pessoas que presenciaram exatamente Jesus na cura, lá em Cafarnaum, a cura do paralítico. Então, ele é onisciente. Algumas pessoas arrazoaram, algumas pessoas pensaram, né? E até julgaram a Jesus. E Jesus, como lê os pensamentos, ele veio com essa palavra. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Então, tudo que você pensa, tudo que você está pensando aí, tudo que você planeja só em pensamento, ele consegue entender, porque ele é onisciente. Daí a razão de sempre explicarmos, quando a pessoa for fazer um voto com Deus, faça somente em pensamento, porque se você expressar, o inimigo, ele vai entender, vai ouvir e vai tentar cirandar em cima do seu voto. Mas quando você faz um voto a Deus ou uma prova com Deus, faça somente em pensamento, porque só Jesus Cristo, só a Trindade é onisciente. E outro atributo é a onipotência de Deus. Em Mateus capítulo 28, a onipotência de Jesus, ele é onipotente. Significa dizer que ele pode tudo, ele tem poder para tudo, tem poder para dizer para o monte, saia daqui, o monte sai, tem poder para curar
toda e qualquer enfermidade e tem poder para gerar toda e qualquer maravilha. Então, Mateus 28 e 18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, outro atributo de Jesus é a sua onipotência. Ele é onipotente. Ele tem poder para tudo. Aliás, foi ele que formou tudo, através do verbo, através da palavra. Então, a sua potência não há dúvida na sua onipotência. O terceiro subtópico, ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Então, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, está escrito, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não teve por vergonha, né? Ele não teve usurpação, ele não se ensoberbeceu por conta disso, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, de sua glória, mas não de sua divindade. Ele não deixou de ser divino, ele simplesmente deixou a sua glória, todo o seu resplendor, todo o seu esplendor, toda a sua glória, não teve usurpação em nada e se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos irmãos, vamos agora à segunda parte da nossa lição, o segundo tópico, que é Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação de Jesus, do nascimento de Jesus, já era prevista, né, pelos profetas. Então Israel já sabia, Israel esperava o Messias. Só que eles não aceitaram o Messias, não aceitaram Jesus como Messias, porque Jesus nasceu de uma manjedoura, nasceu de uma família pobre, mas eles não aceitaram acima de tudo porque Jesus ele veio para salvar a humanidade do pecado, veio oferecer a salvação. E os judeus esperam um Messias político, um Messias que viesse libertar na época, né, viesse libertar do jugo lá de Roma e atualmente do jugo de todas as nações. Então eles estão esperando ainda o Messias, não aceitaram Jesus exatamente por isso, porque eles esperavam um Messias político, mas Jesus veio como um Messias salvador. O primeiro subtópico, Jesus estava no seio do Pai. E Jesus, como vimos na primeira parte, Jesus ele estava na eternidade com o Pai, no seio do Pai. Então, João, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Por que o fez conhecer? Este o fez conhecer, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Né? Lá em João, capítulo 1, versículo 3, ele é o verbo de Deus, né? Está mostrando como o verbo de Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele é o verbo de Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem Jesus Cristo, nada viria a existir. O segundo subtópico, profetizado no Antigo Testamento. Jesus foi profetizado lá no Antigo Testamento, iniciando logo lá a primeira profecia, que foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia a respeito de Jesus. Mas todos os profetas
todos os livros do Antigo Testamento, e principalmente os livros proféticos, profetizaram, todos eles profetizaram a Jesus Cristo. Até o livro de Salmos, a profecia, Davi, ele foi profeta, porque ele falou a respeito como haveria de morrer o prometido Salvador. Então, no Antigo Testamento, nós vemos várias passagens com profecias a respeito de Jesus. E todos os livros, todas as passagens do Antigo Testamento, todas apontam para Jesus. O terceiro subtópico, encarnado no Novo Testamento. João 1:14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Ele habitou entre nós. Então, a sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, era real, era palpável, né? Todos os anos que ele passou aqui na Terra, todos presenciaram, todos tiveram a grata da sua presença. Então, a sua humanidade era mais do que real, né? E sua humanidade era tão real, que ele sentiu dores, que ele sentiu fome quando ele jejuou, lá na tentação, quando Satanás foi até ele para tentá-lo. Satanás mandou que ele transformasse todas aquelas montanhas, aquelas pedras em pão, porque a necessidade premente dele ali era fome. Então ele veio encarnado. A sua encarnação não é reencarnação, não, encarnação, né? A sua humanidade era mais do que real. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou, né? E aliás, ele veio também para sentir o que nós sentimos. Tudo aquilo que sentimos, ele sentiu. Ele veio como em carne exatamente para sentirmos o que sentimos. Sentiu o que é ser homem, sentiu o que é estar nessa carne. O quarto subtópico, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, está escrito: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Ele veio na plenitude do tempo. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Então ele veio na plenitude dos tempos, significa dizer que ele veio no tempo certo. Veio no tempo certo para realizar a sua obra redentora. E o quinto subtópico, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então nós vemos que com 8 dias ele foi apresentado no templo. Com 12 anos ele foi levado ao templo, quando daquela passagem, deixa bem claro, quando daquela passagem que os seus pais iam já a caminho, quando lembraram que haviam deixado Jesus no templo, e quando voltaram, Jesus, na idade de 12 anos, ele estava ali palestrando com os eruditos, com os doutores da lei, né? E todos estavam admirados. Significa dizer que uma criança judia com 12 anos, um menino do sexo masculino, ele é levado ao templo e apresentado pelo pai, e o pai brada e diz lá no templo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Significa dizer que o pai estaria ali apresentando o filho como o seu herdeiro e como também o sucessor de sua profissão. Confie nele, ele é carpinteiro, ele sabe fazer o que eu sei, eu ensinei bem a ele, então eu tenho um prazer nele. Então ali dá a entender que Jesus foi para aquela cerimônia do Bar Mitzvah, que é a cerimônia da apresentação do menino de 12 anos no templo e à sociedade. E
Houve também uma cerimônia de Bas Misvah com Deus, né? Com o seu batismo lá no Rio Jordão. João Batista, após o batismo de Jesus, Deus bradou do céu e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus Cristo, ele se apresentou ao mundo, né, lá como um judeu. Ele cumpriu todos os atributos da lei judaica. Aliás, foi o único que cumpriu a lei. O terceiro tópico: Jesus, o homem perfeito. Então, Jesus era ou não era um homem semelhante a nós? Ele era perfeito, era um homem, era 100% homem, 100% Deus. Iremos falar no primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, foi exatamente a passagem lá da tentação de Cristo, quando foi tentado a transformar pedras em pão, né? Então, por quê? Porque ele estava com fome. E também lá em João capítulo 4, versículos de 7 a 10, fala da mulher samaritana, que ele chega lá no poço e pede água à mulher. Por quê? Porque ele era homem, ele estava com sede. Então, ele tinha a sua humanidade. Então, Jesus Cristo era um homem de dores, e conforme está escrito lá em Isaías 53, era um homem de dores, experimentado no trabalho, nos sofrimentos, né? Então, em Hebreus capítulo 7, versículo 26, está escrito que ele era, além de homem, por ser homem, era perfeito sumo sacerdote. Então, a humanidade de Jesus era perfeita, era real, era palpável. Ele sentia dores, sentia fome, sentia sede e sentia compaixão pelas almas perdidas. O segundo subtópico fala sobre Jesus, o último Adão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, fala que o primeiro Adão, ele era de natureza totalmente humana, carnal, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, além de humana, era espiritual. Só que o primeiro Adão pecou, falhou, e Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 2, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, se ele suportou a cruz, como está mostrando aqui no versículo, significa dizer que ele sofreu as dores da cruz. Não só as dores, mas a humilhação da cruz. Como homem, ele sofreu tudo isso. E o terceiro subtópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Então, Jesus Cristo é a perfeição moral e espiritual. Jesus Cristo não pecou, era imaculado. Ele foi para a cruz, um lugar de desgraça e principalmente de humilhação, humilhante, mas ele foi inocente. Então, naquele momento, ele foi sumo sacerdote, ele foi cordeiro, foi homem, né? E foi Deus. E a partir dali, quando ele morreu, ele disse: está tudo consumado. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a partir dali, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E para concluirmos, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não temos que olhar para o homem é falho. Jesus Cristo foi o homem perfeito, sem pecado, o homem inocente, e nós devemos olhar somente para ele, que é varão perfeito, e nós devemos nos moldar através do seu exemplo. Ele é o nosso exemplo para todas as coisas,
e precisamos, com isso, nos moldar através da vida de Jesus, seguindo o seu exemplo e aguardando o arrebatamento da igreja. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e uma oração final. Que Deus, o Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha, Senhor, nos aperfeiçoar cada vez mais através do exemplo da vida de Jesus Cristo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.